Meu Deus, a nuvem caiu. E agora? Recentemente, vimos nos noticiários que a AWS tinha caído, afetando vários serviços, como por exemplo iFood, Spotify, McDonald's, Netflix e muitas outras empresas. Inclusive, se você conhece algum outro serviço que também foi afetado, deixa aqui nos comentários. Mas o que de fato que aconteceu? E como se prevenir para que nossas aplicações não sejam afetadas futuramente? É sobre isso que iremos falar neste vídeo. E aí, beleza? Meu nome é Juliano Custódio e seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Sobrinho de TI. No último dia 7 de dezembro, por volta das 12 horas e 30 minutos, os serviços da AWS ficaram fora do ar. De acordo com o Down Detector, um site que monitora a queda de serviços na internet, ele registrou um pico de mais de 11.300 queixas pelas indisponibilidades dos serviços da AWS nesse período. Mas não foi todas as regiões que ficaram disponíveis. Para quem não sabe, as clouds possuem data centers em diferentes regiões do mundo. Se você quiser saber mais sobre o que é e como que funciona a computação em nuvem, temos um vídeo aqui no canal. Deixarei o link na descrição desse vídeo. Recapitulando, não foram todas as regiões que ficaram disponíveis, certo? Na verdade, foi apenas uma. Foi a região do norte da Virgínia. Ela também é conhecida como US East One. Você então deve estar se perguntando agora, se foi só uma, por que todo esse impacto? E as outras regiões não resolveram o problema, não deram conta? As outras estavam funcionando. A questão nessa história toda é que essa região é conhecida por ser uma das regiões que possui o maior número de serviços disponíveis e um dos menores custos. Por isso, a maioria das empresas acabam optando por hospedar as suas aplicações nesta região. Mas se você está pensando que esse tipo de problema é apenas da AWS, você está muito enganado. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu considero que os três grandes players de cloud na atualidade são a AWS da Amazon, a Azure da Microsoft e GCP do Google. E esse tipo de problema já aconteceu nesses três provedores, e em outros também. Mas a nuvem continua sendo confiável? Essa é uma pergunta que a gente faz cada vez que isso acontece. E a resposta é sim, continua sendo confiável e continua sendo uma das melhores opções para você alocar os seus serviços, pois isso não acontece com frequência e geralmente o tempo para corrigir o problema é sempre mais rápido do que se fosse você, por exemplo, fazendo todo o gerenciamento de um data center próprio. Mas por que isso acontece? Não sabemos exatamente o que aconteceu nesse caso da AWS. Nem sei se a AWS vai noticiar o real motivo. Mas eu tenho algumas suposições dos principais motivos que possam ter acarretado essa indisponibilidade. Mas antes, vamos voltar e entender uma coisa. Grande parte dos processos nos data centers são automatizados para garantir escalabilidade quase que instantânea para os seus usuários, garantindo assim eficiência e resiliência dos seus serviços. Porém, a alta demanda causada nos últimos anos, principalmente por conta da pandemia do Covid-19, tem se tornado cada vez um desafio maior para os provedores de cloud em garantir tudo isso e ainda uma administração centralizada de muitos clientes em um mesmo data center. Antes da gente continuar e eu te falar sobre quais são os possíveis problemas que possam ter causado essa e outras indisponibilidades dos provedores de cloud, eu gostaria de te pedir uma coisa bem simples e rápida. Dá um like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Dessa maneira, você nos incentiva a cada vez mais criarmos conteúdo de qualidade para você. Tá, vamos lá. Para os principais motivos que podem ter causado uma indisponibilidade em um provedor de cloud. O primeiro motivo que eu trouxe aqui é desastres naturais. Pode acontecer algum desses desastres naturais, tipo na região do data center, podendo causar indisponibilidade de energia elétrica ou até mesmo danos físicos no data center em si, causado, por exemplo, por um tornado ou, sei lá, algo desse tipo. O segundo é falha humana. Estamos suscetíveis à falha humana, não tem como.
Apesar dos rigorosos protocolos para evitar esse tipo de falha, não podemos afirmar que os provedores de cloud estão 100% protegidos a esse tipo de falha. E o terceiro que eu trouxe aqui é falha de rede, seja por algum desastre natural, como citei lá no item 1, ou por falha das empresas, parceiras de telecomunicação responsáveis em operar redes de longa distância. O quarto é manutenção. Sim, os provedores de cloud precisam realizar manutenções frequentemente em seus data centers, o que envolve manutenções programadas e não programadas. O quinto possível motivo é segurança. Obviamente que acho muito difícil um provedor de cloud vir a público falar que o problema foi por conta de segurança. Mas isso pode acontecer. Ataques como o DDoS podem sobrecarregar momentaneamente o tráfego de entrada, impedindo que os usuários reais acessem seus serviços. Apesar dos provedores possuírem um arsenal de tecnologias para blindar a segurança, muitas vezes é possível que os seus clientes hospedem aplicações nesses servidores com brechas de segurança, assim dando a possibilidade de hackers atacarem. E cá entre nós, sabemos que não existe um software 100% seguro. Ok. Falamos do caso da AWS e eu expliquei um pouco do que pode causar uma falha em um provedor de cloud. Agora você deve estar se perguntando: o que é possível fazer para se prevenir esse tipo de problema? Vamos lá, tenho algumas sugestões. Não irá evitar, mas sim mitigar a possibilidade da sua aplicação ser afetada por isso. Uma primeira possível solução é redundância de regiões. Sim, essa é uma boa alternativa. Você ter redundância de regiões onde a sua aplicação está alocada ou dos seus serviços que ela consome, ajuda a mitigar os riscos de indisponibilidade. Porém, se todas as regiões de um provedor estiverem disponíveis, fica a dúvida. Aí que entra no próximo tópico. Estratégia de multi-cloud. Basicamente consiste em você ter uma redundância de provedores. É isso mesmo. Dessa maneira, caso um provedor venha a falhar, você teria o outro ou outros para suprir a demanda e manter a sua aplicação funcionando. Porém, você já deve imaginar que tudo isso tem um preço, certo? Assim como a redundância de regiões citada anteriormente já tem um preço a mais, você ter redundância de provedores, o preço é maior ainda. Mas obviamente que esse preço vai depender de muitos fatores, como por exemplo, os serviços que a sua aplicação necessita e os provedores que você escolheu. Nessa estratégia de multi-cloud, eu gosto de dividir em duas abordagens. A primeira, e acredito que é a mais recomendada e utilizada atualmente no mercado, que é a questão de você ter 2 ou mais provedores com uma mesma infraestrutura disponível. Vamos imaginar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a gente tem a mesma infraestrutura da nossa aplicação em 2 provedores, o provedor A e o provedor B. E um balanceador de carga, por exemplo, para direcionar 50% do tráfego para cada um dos provedores. E quando um deles chegar a falhar, você redirecionar 100% para o que está funcionando. E claro, possuir uma estratégia de redundância de dados entre os provedores. Isso será muito importante. Porém, se nós analisarmos o custo disso, praticamente seria o dobro, certo? Ou até mais do que o dobro. Pois ali a gente vai ter que manter uma réplica de infraestrutura em cada um dos provedores. E agora, vamos lá para a segunda abordagem de multi-cloud, que eu acho ela bem interessante, porém não tão otimizada quanto a primeira, mas com certeza mais barata. Seria você construir a sua infraestrutura utilizando o conceito de IAC, Infrastructure as Code, mais especificamente utilizando Terraform. Ali você vai conseguir manter sua infraestrutura no seu provedor de preferência, vamos imaginar assim, um provedor A, e quando ele vier a falhar, você cria a infraestrutura no provedor B. O trabalho seria praticamente de um clique. Porém, essa abordagem existe alguns pontos que a torna menos robusta que a primeira. O primeiro ponto é a questão da base de dados. Você teria que garantir backups atualizados de acordo com a sua regra de negócio em ambas as clouds. Basicamente, a mesma estratégia precisa ser abordada na redundância de dados que eu citei anteriormente, mas até aí não é tão difícil. O segundo ponto é a questão da sua aplicação.
ela ainda iria ficar um período ali indisponível, até você perceber que o provedor A falhou e criar a infraestrutura no provedor B e realizar o deploy da sua aplicação. Por isso, a primeira estratégia de multi-cloud ainda é a mais recomendada. Isso aqui foi um pouco do que podemos fazer para entender o que pode causar essas falhas e como nós podemos mitigar o risco de indisponibilidade das nossas aplicações. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem dicas de novos vídeos para o canal, deixem aqui nos comentários. Eu vejo até a próxima e tchau!